Vamos lá? Aula 77. Noções sobre o funcionamento e rendimento de serrarias e carvoarias. Olha só. Introdução. O destino da madeira. Após o corte da madeira, o destino mais comum é o beneficiamento em serrarias ou a carbonização em carvoarias, ambos com forte controle legal. Funcionamento básico de uma serraria. Você sabe? Já foi em uma? Etapas de processo: recebimento e classificação das toras, identificação por espécie, por qualidade, medição do diâmetro, comprimento e volume. O descansamento, que é uma etapa opcional para facilitar o corte e evitar desgaste das lâminas, às vezes o material ali vai perdendo umidade, né? Desdobro primário, corte longitudinal com serras circulares ou serra de fita. Bom, eu não posso dizer que eu fui em muitas serrarias, mas a maioria das que eu participei, não, eu não participei de nenhuma, não. Das maiorias que eu pude perceber, tinha o corte de fita. E aí, ainda no desdobro primário, a produção de pranchas, tábuas, vigas e sarrafos. Desdobro secundário, aí vai começar o reaproveitamento para peças menores e o aparelhamento ou padronização final das peças. Classificação, empilhamento e secagem. Secagem natural, a estufa ou ao ar livre. E a separação por dimensões e qualidade final desses cortes. Rendimento de serrarias. O rendimento madeireiro é o percentual do volume da tora que se transforma em produto útil, beleza? Rendimento, então, é demonstrado aí por meio de percentual. A fórmula matemática o rendimento percentual vai ser igual ao volume útil produzido sobre o volume da tora processada vezes 100. Tipo de madeira, espécie tora tortuosa, por exemplo, o IP, vai ter um rendimento típico aí de 25 a 35%, né? A gente acha pouco, né? A gente olhando de fora. Madeira reta e homogênea, como por exemplo o pinus, aí vai ter um rendimento típico de 40 a 60%, que também parece muito pouco. Parece que é muita perda, né? O restante vira cavaco, serragem, costeiras, sobras usadas em caldeiras, energia ou carvão. Ótimo, pelo menos é aproveitado. Funcionamento básico de uma carvoaria. Que já foram em uma também? É dizer que eu vou ter que falar menos sobre as minhas experiências com isso. Vamos lá. Todas elas foram em agricultura familiar, então dá para relevar bastante. Tipo de forno: forno rústico ou de alvenaria. São os mais comuns, utilizados no campo e têm baixa eficiência, cerca de 20% de eficiência. Tem os fornos metálicos ou retortas, que eu nunca nem vi na minha vida. São mais modernos, com captura de gases e maior controle, de 30% a 35% de rendimento aí na eficiência. Eu tô sabendo que as capturas de gases, ela ocorre a captura de cerca de 95% dos gases que são emitidos são seguramente captados, que seriam emitidos, são seguramente captados por esses modelos que tem os modos de captura de gases aí. Fornos com recuperação de gases, menor impacto ambiental e maior eficiência, cerca de 40%, fogo com recuperação de gases. Então, diminuir o impacto de gases sendo emitidos para a atmosfera. Processo de carbonização, carregamento da lenha, a preferência por lenha seca ou homogênea em relação ao carregamento. Em relação ao fechamento do forno e a ignição, o início da queima é controlada, sem oxigênio. Fase de pirólise, liberação de gases e transformação em carvão, ocorrem a 300 a 500 graus Celsius. E o resfriamento lento para evitar a combustão espontânea e depois a retirada e classificação do carvão. Rendimento da carbonização. Rendimento gravimétrico. A gente vai ter ele sendo calculado pela massa de carvão dividido para massa de lenha seca vezes 100. Então, no tipo de forno rústico, a gente, que é o de alvenaria, vai ter um rendimento típico de 18 a 22%. Isso quer dizer que para cada 10 toneladas de lenha, vai estar sendo retirado aí 1,8 a 2,2 toneladas de carvão. No metálico moderno, de 25 a 30% de rendimento, vai estar saindo aí 2,5 a 3 toneladas de carvão.
E o ideal teórico vai aí por volta de 33%, com 3,3 toneladas de carvão sendo produzido a cada 10 toneladas de lenha. E é um valor raramente alcançado. Olha só, aprendendo sobre carvoaria. Top! Aplicações periciais. Situação pericial ou investigativa é o elemento técnico necessário. Para avaliação em crime ambiental em serraria, está avaliando aí o rendimento incompatível com o volume declarado. Por isso saber os cálculos de rendimento. Verificação de licenciamento de carvoaria, presença de fornos ilegais, ausência de DOF de lenha. Estimativa de dano ambiental, fazer o cálculo do volume de toras necessários para produzir uma determinada quantidade de toneladas de carvão, a partir do método utilizado. Identificação e esquentamento de crédito, volume de carvão declarado sem lenha correspondente. Olha só o grande problema. Cálculo de potencial poluidor, fornos com pirólise sem controle, mais lançamento de gases tóxicos na atmosfera. Legislação e regulamentação, vai ter a Lei de Crimes Ambientais, vai ter a Resolução CONAMA de 411 de 2009, com requisitos para regularização de carvoarias. Vai ter o SINAFOR e o DOF, com a exigência de rastreabilidade para toda a lenha utilizada nas serrarias e carvoarias. E também vai ter alguns órgãos estaduais de regulamentação aí, como o SEMA, o SENSMAS e o IMA, com regras específicas sobre operação e licenciamento. Ótimo. Cruzamento de dados e auditorias. Eita, poxa, aqui o negócio pega. Volume de toras recebidas versus o volume de madeira beneficiada. Cruzando os dados. Volume de lenha. Cruzando os dados com massa de carvão produzida. A consistência de créditos no SINAFLO e a emissão de DOFs. Sobreposição de áreas desmatadas ou exploração ilegal via satélite. Tudo isso é brabo. E aqui as nossas referências, a gente vai ter a Embrapa Florestas com a produção de qualidade de carvão vegetal, o IBAMA com o Manual Técnico de Rendimento Madeireiro e Carbonização, o IPF com a Eficiência Operacional de Serrarias e Aproveitamento de Resíduos, a FAO, Organização, né, de Alimentação aí do mundo, com processos florestais e o guia de processos florestais e a produção de charcoal. E o Ministério do Meio Ambiente, a regulamentação ambiental de carvoarias. É isso, meus queridos, bons estudos.